Fala pessoal, bem-vindos a mais um programa do Contramão. E hoje a gente está aqui com a Flávia Namastê. 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 Para falar sobre uma coisa que pode parecer meio diferente no começo: diagnóstico pela língua. É isso, Flávia? É isso mesmo. Nossa, e como que você chegou nessa ideia de, estudar a língua? Ali. Antes de eu responder a pergunta, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Então, como eu cheguei, na verdade, esse conhecimento, ele é ancestral, ele tem mais de 5.000 anos. Ele é estudado tanto pela MTC, que é a medicina tradicional chinesa, ou seja, lá na China, tanto pela Ayurveda, que é a medicina indiana. Então, esse diagnóstico é feito pelas duas medicinas. E você estudou as duas ou você estudou Não, mais? estudei mais o Ayurveda. Na verdade, para escrever meu livro, eu tive a ajuda de duas estudiosas da medicina chinesa. E eu fiz uma comparação entre os dois diagnósticos, os dois tipos, né? Mas eu sou terapeuta Ayurveda, então eu estudo mais o diagnóstico pela língua, pelo olhar do Ayurveda. Que legal, que legal. E como que isso pode afetar a vida da pessoa que começa a descobrir todo esse mundo que às vezes a gente nem tá tão ligado, começar a cuidar da língua e prestar atenção? O que isso pode mudar? Isso pode ajudar principalmente ela a perceber como ela está digerindo, né, assim, os alimentos. Então, ela acordar de manhã, sabe aquela saborrinha que tem, aquele revestimento? De entender como que tá aquilo, né, como que tá todo dia aquilo, porque aquilo pode dar até uma disbiose. Sabe o que é disbiose? Disbiose é quando as bactérias que trabalham no nosso sistema gastrointestinal, que é o funcionamento do estômago e do intestino, estão em desequilíbrio. Então, tem bactérias aqui que estão funcionando para manter o nosso sistema gastrointestinal. Quando elas estão em desequilíbrio, isso pode dar disbiose, que pode dar dor de estômago, problemas no intestino, ou para prender ou soltar o intestino, dores de cabeça, problemas cardiorrespiratórios, Olha, por pra exemplo. tudo, nossa. E mau hálito, né? Porque se você tem muito muito importante. revestimento, Isso é importante. os odontólogos estudam muito isso, né? Então, se você começa a perceber como que está a sua língua, a língua é a janela do nosso sistema interno, principalmente sistema digestivo. Que legal. Então, quando a gente começa a ter conhecimento desse diagnóstico, pode ser para qualquer um, você monitorar todo dia a sua língua, dá para você entender como que está o começo aí de uma saúde. A língua mostra os primeiros sinais de uma doença. Quais são os hábitos saudáveis para a gente manter o nosso sistema saudável? O que a gente precisa observar na língua? O que a gente pode fazer para manter ela Então, saudável? observar, por exemplo, se ela não está com muita saburra, esse excesso de revestimento não é legal, porque quando a gente dorme, o nosso sistema, nosso sistema ele está previamente ativo. Então, o que a gente não conseguiu digerir totalmente fica na língua. Então, se você está muito tendo aquela saburra, aquele revestimento, é sinal que o que você está comendo não está digerindo bem. Então, primeiro você observar isso, né? O que você está comendo que está produzindo muito isso. E você, por exemplo, raspar a língua. É uma atitude legal que a gente já está tendo com um raspador adequado. Então, você começa a raspar, claro, ver se você está comendo errado, observar o que você pode mudar de alimentação, raspar essa língua, fazer bochechos, é bom também, bochecho com óleo de coco, por exemplo, ajuda Olha muito só. a tirar óleo Que de aleatório. coco, ou óleo de gergelim também, dependendo do tipo de necessidade. Então, você pode tirar aquelas bactérias que estão ali, né? Porque as bactérias, existem boas bactérias e bactérias ruins. As boas bactérias ajudam na nossa digestão, por exemplo. E as ruins, as bactérias anaeróbias, né, assim, que estão em desequilíbrio, pode dar desbiose, como eu falei, e pode causar mau hálito, o excesso, né? Então, o excesso, por exemplo, 95% do mau hálito é por excesso dessa saburra. E já que você já tocou no assunto, você quer falar um pouco mais sobre o seu livro? Meu Que assim, livro. eu acho muito legal porque é um livro gigante, falando só sobre a língua. Eu gostei da Sim. capa. Lindo, né? Todo colorido, Meu né? bebezinho, ele tem 311 páginas. Olha só. Na verdade, assim, o carro-chefe é a língua. Eu falo um pouquinho mais, um pouquinho também das mãos, que é um outro mapa, que é um estudo meu. Então, tem duas maneiras de diagnosticar a saúde da pessoa. Então, a língua dá para a gente saber o estado atual de saúde. Então, pelas marcas da língua,
pela saburra, pela forma da língua, pelos movimentos da língua. Tudo isso são características e referências para a gente ver se uma língua, se uma pessoa está saudável através da língua. Então, nesse livro eu vou falar sobre tudo isso, de como a gente tem essas referências, mas também eu vou falar sobre a introdução do que é o Ayurveda, o que é essa medicina. Vou falar um pouco da medicina chinesa também, que também fala. Vou fazer um paralelo sobre esses dois estudos. Falo sobre as mãos, falo diagnóstico pela unha também, que é um outro diagnóstico. Então tem um pouquinho de tudo, mas o carro-chefe é a língua. Qual que é o diagnóstico para quem não tem unha aqui? Tô toda mesma. Então, antigamente, você lembra? Não sei se é da época de vocês, os médicos ocidentais, eles olhavam, né, para nossas unhas, assim, para ver se tinha algum desenho, bolinhas, rachaduras. Tudo isso é referência de saúde, né? Um estado de saúde, por exemplo, um problema de pulmão, do fígado. Se você está absorvendo bem os nutrientes, por exemplo, estrias na unha, é sinal de que você não está absorvendo bem os nutrientes. A Entendi. língua é a mesma coisa, ela tem muitas referências. Os dois são diagnósticos. Então, desculpa, é que eu precisava perguntar, mas em relação a mais a língua, né, que é o que a gente veio falar aqui mesmo hoje. Sim. Mas você fala que dá pra revelar várias coisas sobre a saúde. Eu não sei, eu acho que a gente tinha falado isso aqui antes nos bastidores, que tem algo de saúde mental também, que dá pra ver um pouco na língua, né? Dá pra ver ansiedade, por exemplo. Então, é uma língua que se movimenta muito, é estado de uma mente agitada, ansiosa. Caramba. Né? Um desenho, tem uma língua que chama uma língua de tambor, que mostra se a pessoa tem problemas psiquiátricos, né? Que seria uma língua de tambor. Ela é um desenho de um tambor. Caramba! Ela fica disforme, então é um desenho meio raro. Isso seria meio que genético, assim, já? Tipo, a pessoa nasceria com a língua com essa forma, isso é assim? adquirido. Caramba! Distúrbios mentais mesmo. Isso é adquirido Pode tomar como? por excesso de remédios, por exemplo, psicotrópicos. Caramba! E sua língua vai adaptando ao longo da vida, então. Vai mudando. Caramba. Assim, tem análises que a gente vê, tem partes da língua, do desenho da forma, é a nossa constituição herdada, é nosso DNA, a nossa genética. Então, a forma da língua, se a natureza da pessoa tem línguas mais largas e arredondadas, tem línguas mais fininhas, pontudas, né? Tem línguas mais curtinhas. Isso a gente vai analisar a natureza da pessoa, a essência. Dentro da língua, aí são mais como a língua está. Ou seja, fora da língua é o que a pessoa é, a essência dela, e dentro da língua é como ela está, os desequilíbrios, o começo das doenças, a disbiose, enfim, todas as questões. Flávia, essa coisa da essência vem muito do Ayurveda também, né? Dessa parte dos 4 elementos, né? Acho que você pode falar um pouco mais sobre. Sim, então, pro Ayurveda, né, Ayur significa vida e Veda conhecimento, né? O conhecimento da vida, da nossa relação com a vida, de como a gente pode ter mais vida, né? Não só adquirir mais anos para a nossa vida, mais vidas aos nossos anos. E o Ayurveda fala muito sobre como estão os elementos do nosso corpo e a nossa relação com a natureza. Então, para o Ayurveda, conforme a gente, da forma que esses elementos foram no nosso nascimento, então, por exemplo, você tem um pai e uma mãe, que foram ali os seus, né, direcionaram você, né, você nasceu dessa história, e aí dependendo de como foi formado ali seus elementos, você tem mais fogo, mais éter, mais ar, né, mais terra e água, dá-se a sua natureza, que são a Prakriti, que é Vata, Pitta e Kapha. Aí tem todo um conhecimento, ficaria aqui horas para explicar, né? Mas tem uma natureza mais Vata, que é ar, uma natureza de uma pessoa mais tipo fogo, e uma tipologia mais tipo Kapha, que é aquela pessoa com mais terra e água. Então, aí teria que me percorrer, melhor comprar meu livro. Mas, assim, dentro desses elementos, tem o que você é, que eu falei, o seu nascimento, e tem o que você está, que pode ser esses elementos no seu sistema. Quando eles estão em equilíbrio, eles vão produzir a sua saúde, eles vão te dar energia, vitalidade. Quando eles estão em desequilíbrios, é porta de entrada para as doenças. Então, é importante a gente entender quem a gente é. Então, quanto mais doente a gente está,
mais longe da nossa natureza. Então, se você é uma natureza mais ar, então você tem que estar com os seus elementos, principalmente de ar, em equilíbrio. Se eles estão em desequilíbrio, você vai ficar longe da sua essência, entendeu? Entendi. É claro que a gente tem os outros elementos para cumprir funções. É sim. isso. Legal. Todos os elementos, então, tem, tipo, uma coisa, uma tarefa, assim. Uma se tarefa. Dá pra dizer no Uma tarefa. Por exemplo, o ar cumpre os movimentos do nosso sistema. O batimento do coração, piscar dos olhos, é o ar que faz isso. O vata dosha, né? O pita dosha, ele é responsável pelo calor, pelo nosso aquecimento, né? E o kapha é responsável pela estrutura e pela lubrificação, que é terra e água. Entendi. E o que você estudou pra sabe? Qual a sua trajetória, né? É, Como você eu foi acho que- parar no Foi diagnóstico foi pela chegar, língua? Por mais que você já tenha falado um pouquinho, eu estou muito curioso. É um negócio tão Como diferente. que eu cheguei aí? Então, né? Na formação que a gente faz de 4 anos, a gente tem todo o Ayurveda, né? Que beira vários estudos dentro do Ayurveda. Tem uma parte de massagens, tem conhecimento da alimentação, das rotinas diárias e tem os diagnósticos, né? Então, quando eu fiz uma aula de diagnóstico, passamos pelos 8, são 8 diagnósticos que se tem. Um deles é a língua. Quando eu vi muitas línguas, assim, meu professor foi lá num dia de aula de diagnóstico pela língua, que chama Jiva Pariksha. Jiva é língua e Pariksha é diagnóstico, esse nome em sânscrito. Aí tinha uma foto, assim, com várias línguas e tal. Aí eu olhei para aquele quadro e falei, nossa, uau, quantas cores, quantos revestimentos, que a gente nem tem ideia, né? Então, primeira coisa que me saltou aos olhos foi isso, o quanto de coisas que tem legais e aqueles desenhos, aquelas coisas podem nos dar referências de como está a nossa saúde. Então, eu achei muito legal. E o segundo ponto que me saltou aos olhos é que se tem pouquíssimas referências bibliográficas. Então, assim, por exemplo, eu comecei a estudar um livro, que é esse aqui, que é o do Cassera, que é um livro canadense, né? Que tem fotos, inclusive, em preto e branca, que você não vê as cores da língua. De quando que é esse livro? Esse livro... Ai, você me pegou agora. Deixa eu ver. Mas- É de... Ai, não sei. Bem, 90, o fato anos é 90, que eu é acho. talvez uma das 2000. poucas referências, né, que se tem no 2006. assunto. 2006. E aí com isso eu falei assim, gente, se tem poucos, tem, por exemplo, dentro de um livro de Ayurveda, que fala da história do Ayurveda, que fala enfim, de todos os temas do Ayurveda, vai ter um compêndio sobre diagnóstico pela língua. Então, uma coisa pequena. O meu livro é o primeiro livro brasileiro só sobre diagnóstico pela língua, ainda mais com fotos coloridas. Então, eu fiz questão de colocar, acho que dá para vocês verem, tem fotinhas aqui de alunos meus, de pacientes, ó, com fotos coloridas. E nessas fotos a gente consegue mesmo ver bolinhas, ver as cores, né? Então, uma cor de saburra preta, amarela, roxa. Então, dentro de tudo isso, você pode ter um diagnóstico melhor. Então, foi por isso que eu amei essa história e me especializei. Então, tem 10 anos que eu estudo as línguas. Nossa, mas Que o legal. que uma pessoa fez pra ficar com saburra preta na boca? Roxa? 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 Roxa, por exemplo, é problema de circulação. Ah, tá. Problema de circulação, problema cardíaco, problema na respiração, no prana, que a gente chama. E a preta? A preta já é todos os sistemas tridoshas, o sistema tridosha, que são os 3 doshas, vata, pitta e kapha, estão com problemas. Ah, então é já bem é uma sério. língua, É, já se está tiver bem mal dentro aí. Tem coisa errada ali, né? já não está muito legal, então tem que olhar, né? Então, no meu livro, claro, eu dou umas indicações para todo mundo que quer entender, ver a sua língua todo dia, entender o que está acontecendo, ter uma certa orientação. Então, por exemplo, se a pessoa todo dia está vendo uma língua amarela, ela vai ter um direcionamento do que fazer e o que não fazer. Uma língua amarela, por exemplo, ela deve evitar alimentos ácidos e picantes, porque é sinal que tem calor dentro dela, excesso de pita dosha. Entendi. Entendeu? Então, se ela tem uma orientação
alimentação, ela vai saber o que fazer e o que não fazer. Porque senão, o contrário, se ela ficar usando, por exemplo, água com limão, ela vai piorar, vai agravar e continuar Sim. aumentando aquela língua amarela. Isso pode dar fermentação, dor no estômago, problema no fígado, na vesícula, Nossa. no baço. Como tá ligado a tanta Tudo, nos coisa. órgãos, né? A língua é um mapa, né? Ela é um mapa do nosso sistema interno, né? Isso é estudado pelas duas medicinas. Tudo isso pra você quis tomar uma aguinha de limão, né? Mal você sabia Aquela que o água seu com gás gasto- com gelo e limão que ninguém existe. Então, as pessoas acham que você deve tomar todo dia a mesma coisa. E não. Às vezes tem aquele, igual isso, você falou, ai que delícia tomar água com limão. E normalmente, às vezes a gente vai tomando aquilo que a gente acha que faz bem. Aí, de repente, não é de repente, você fala, ai, nossa, tô com uma acidez, eu tô com uma gastrite. É claro que tem várias questões, né? Pode ser algo psicossomático, né? Normalmente as Sim. doenças têm isso. Mas, assim, o excesso de algum sabor, dependendo para aquela pessoa, pode dar um agravamento. Nossa, agora eu liguei todos os pontos aqui. Sempre que dá o pé sola com gás, com gelo e limão, eu tenho gastrite. Então, tá vendo? Isso. Será que tá relacionado? Totalmente relacionado. Mostra a língua aí, então. Vamos ver. A sua língua, nesse momento, tá mais branquinha. Não Tá? tão E o que vermelha. significa isso? Branquinha já é o oposto, já é mais preso, sério? já é mais muco. Você tá com um pouco de rinite? Não. Não? Então pode ser um pouco mais de cansaço, isso já é terra e água, já é o Entendi. oposto. No final você analisa nossas Vou línguas e você analisar. fala um pouquinho mais pra gente. Tô começando a ficar Legal. com medo aqui, sei lá. Vai falar que eu não posso mais tomar água com limão, não posso mais tomar isso. Mas Olha, tomar- se eu não Na pudesse verdade, mais a tomar água gente com limão. pode. É só assim, ver como você tá. Igual eu falei, se naquele dia você acordou e viu a língua amarela ou pontinhos vermelhos, por exemplo, isso são sinais de pita dosha, ou seja, de fogo. Então, alguns alimentos aumentam o nosso fogo interno, como eu falei, os ácidos, né, os alimentos picantes, mas tem outros alimentos que vão diminuir, como até vi aqui na frente tem um pé de boldo, né, que é um alimento amargo. Os amargos são ótimos. Uma delícia, pô. Uma delícia. Nossa, se eu pudesse, eu comia um pé todo dia. Muito bom, muito Ah, bom. mas em relação a, tipo, a língua em si, Ah, cara, é muito doido que tem tanta coisa que ela fala e você é a primeira referência brasileira, um livro, uma bibliografia que dá pra achar essas coisas. Porque, assim, se eu acordasse de manhã e soubesse dessas coisas, olhasse pra mim e falava, ó, hoje eu não vou, sei lá, não vou tomar água com limão, porque Sim. hoje a situação tá triste tá aqui. triste. Entendeu? E aí, acho que é meio doido que a gente nunca, que não tem acesso Tem a essa acesso a informação. isso, Por que não tem acesso a isso? Porque é muito melhor para a farmacologia você comprar um remedinho, né? Claro. Então, você ter isso dentro do seu corpo, ter essa beleza, essa magia que o corpo fala, o nosso corpo tem uma magia ali, uma referência maravilhosa de autodiagnóstico, de autoconhecimento. Então, se a gente tivesse esse conhecimento, evitaria de comprar remédios. Aí É que você vai acaba- deixar de gastar esse dinheiro que eles querem. Acaba que o paliativo sempre vai lucrar mais do que o preventivo, né? E eles querem muito mais o paliativo do que Muito o mais, preventivo. exatamente, muito mais paliativo. Então, se a gente tivesse esse conhecimento, é por isso que eu escrevi esse livro. Também, claro, para os terapeutas ajudarem, né, os seus pacientes, é muito indicado para os terapeutas, porque esse conhecimento realmente não se tem muito. Foi perdido, principalmente porque a Índia, ela foi invadida pelos ingleses, então destruiu verdade. muitos livros, né? Então não se tem muito, se perdeu muito esse conhecimento. Mas assim, para a gente tê-lo no dia a dia, para exatamente isso que você falou, a gente entender o que fazer, para evitar que acumule-se até chegar a ficar Vai doente. virar um hábito, né? Exatamente, porque para gente, diagnóstico é monitoramento após dia a dia. Então, a palavra diagnóstico para o Ocidente é você ter só quando tem-se já uma doença instalada, né? Então, você tem um diagnóstico de sinusite, de rinite, de diabetes. Isso é a palavra diagnóstico. Para o Ayurveda, não. Diagnóstico é quando a gente tem essa condição de monitorar todo dia pelos sintomas que a gente está observando no nosso corpo a cada momento. Então, você monitora a cada dia. Então, você tem essa condição de perceber o que está acontecendo. E a partir daí, você saber o que comer, o que beber, o que fazer, o que não fazer, entendeu?
E para alguém que já está interessado, assim, gostou dessa área, qual que é o curso, a especialização que ela pode fazer para conhecer um pouco mais sobre o diagnóstico pela língua ou pela medicina ayurveda de um jeito geral? Sim. Precisa ter feito algum outro curso específico antes? Sim, a formação, né, como Isso, terapeuta isso. Ayurveda, aí você aprende, né? Depois eu quero dar um curso específico, estou me organizando para isso, né? Eu acabei de escrever meu livro, então foram 3 anos escrevendo. Nossa. E aí a próxima etapa é começar a dar esse curso dentro, talvez, de uma formação como terapeuta. Mas o terapeuta, ele tem um curso aí de, às vezes, 5 anos, 6 anos, estudando Ayurveda de um modo geral. E aí ele vai, talvez, indo para um caminho mais específico. São as especificações, como na biomedicina, né? A gente tem, às vezes, uma pessoa que faz mais massagem, né? Tem as massagens ayurvédicas, uma pessoa que é mais estudiosa da rotina diária, que a gente chama de dinacharya, que vê o horário, direciona, né? O horário de acordar, de dormir, o que você deve comer dentro do seu dosha, do seu prakruti, né? Do seu sistema tridosha, então ela orienta a alimentação. E o diagnóstico pela língua é algo que você vai também estudar. Então, eu acabei me especializando mais nisso. Mas está dentro de um curso de formação de Ayurveda. Eu tenho uma curiosidade muito grande que é, assim, tava passando aí umas línguas com piercing. E, assim, eu Sim. sempre tive muito essa dúvida de isso faz algum mal, porque já vi muita gente falando que faz, muita gente falando que não faz. E aí eu queria perguntar para um especialista sobre a língua. Vou fazer ali uma comparação. Sabe quando a gente coloca brinco ou piercing aqui na língua? Na orelha, na orelha. Aqui na orelha é como a gente estuda a auricologia, né, da medicina chinesa. Aqui é um mapa. Na língua também é um mapa. Então, quando a gente coloca esse piercing, você pode estar, por exemplo, no fígado. Então, cada parte da língua tem o fígado, tem o baço, tem o intestino, é um mapa. Então, tem os órgãos ali. Então, a gente estuda onde estão localizados cada órgão. Se, por exemplo, você vê ali um piercing localizado ali, mais ou menos, é o baço, onde estava aquele piercing, normalmente no meio, tá? Entendi. Então, você pode estar acionando o baço, entendeu? Sem contar que pode dar um monte de infecções, né? A gente sabe disso. E também acaba com um pouco do paladar, né? Uns Sim. negócios assim. Porque a língua, ela é um órgão receptor do paladar. Ela vai Sim. ajudar muito, vai ajudar muito na deglutição, ela vai ajudar muito a saliva, a produção de saliva com o alimento, ajudar no sistema digestivo ali, né, para digerir. É o primeiro momento da digestão, né? Então é importante. E também é um órgão da fala. Então, se você coloca um piercing, você percebe que pessoas, como tem um piercing, ela já fala meio assim, né? Então, dificulta, né, a recepção dos sabores, do paladar e essa questão aí dos órgãos que eu falei. Em relação ao próprio paladar, eu não sei se isso é muito sua área de estudo, mas eu tenho mais uma dúvida que é, sabe, tem aquela coisa de, na frente da língua você sente Tem o no meu livro, doce. doce, E tem. isso é um É o mito? seu da Ayurveda. Mas isso, então, é verdade, É de verdade. fato. Ah, tá. É verdade. Então, eu já vou puxar outra dúvida, Aham. que é a questão, quando você tá doente, você não consegue sentir gosto, quando você não consegue, seu paladar não tá apurado, por que isso acontece? Porque tem a ver com você estar doente, tem a ver com a sua mudança de percepção. A língua não mostra como está o nosso estado de saúde. Quando você está doente, modifica o paladar. Quando tem a pessoa, às vezes, fala assim, eu tive uma sensação metálica na boca, um gosto amargo, né? Então, esse gosto amargo não é só uma questão metafórica. Realmente, você sente um gosto amargo na boca. Isso quer dizer muito aumento de Pitta Dosha. Aí, dependendo da doença, cada doença pode provocar alguma coisa, Sim. assim, na sua O língua? seu sistema tridosha muda os sabores e a percepção deles na boca. Sim, o gosto amargo, o gosto doce. Sim. Sem contar que a gente também modifica o nossa percepção dos sabores quando a gente usa as pastas dentais, as crianças que usam aquela pasta dental super doce. Aí depois não vai entender que lá na frente vira um adulto obeso, porque muda toda a percepção dos sabores na língua. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, né? Eu gostava, tá? Quando eu era pequeno. Aquela pastinha. Eu bem gostava doce, muito. a A verdinha. Eu não Nossa, queria de falar verdade. os nomes. Não é aquela Azar. verdinha. Só paga pra isso. verdinha. A minha era vermelha. Não, era até de Não, morango. vermelho. É? Então, Que delícia. Não, a minha era vermelha Gente, embalagem, não- mas era um verdinho. Hoje tem assim. muita Eu não aquelas estudava azuis. isso na época,
mas eu não dava para os meus filhos. né? Porque eu achava aquilo horrível. E assim, né, modificava o gosto deles para comida. E eu percebi que meus filhos comiam mais comida doce. Então, se você usa uma pasta de dente mais doce, você tá mais pendendo para comidas doces? Sim, Você procura mais sim, doces? sim. Olha, que Cara. legal. Muda a percepção, na verdade, dificulta os outros sabores, né? Então, aumenta a necessidade de comidas artificiais, porque aquilo não é um doce, um sabor doce de verdade vindo É. de uma manga, de uma batata doce. Isso sim é um sabor doce natural, Uhum. sabor doce artificial. E aí o que aumenta? Tudo que a gente quer comer mais coisa artificial. E qual que é a pasta de dente que me faz ter uma vontade, assim, gigantesca de comer uma salada? Qual que é? Então, você raspar mais a língua. É sério? Isso sim, não a pasta de Caramba. dente em si. Você raspar a língua, tirar, né? Principalmente se você tem muita saburra, só não deve raspar quando você tem uma língua muito seca. Mas se Uhum. você tem ali a saburra, você deve raspar para você sim ter ali todas as papilas gustativas, gustatórias, né? Abertinhas para perceber, como você falou, aqui é o doce, aqui é o amargo, aqui é o ácido. Olha lá, ó, você só não tá comendo certo porque você Pois não é, raspa que eu não tô a língua, raspando a cara. língua. Raspa- E qual que é o objeto certo pra raspar a língua? Raspador Você não... de cobre. Nunca vi. É o melhor. Você Você não nunca tem? viu um Nunca raspadorzinho? Eu Pode tenho ser em uma casa. colher, sabia? É, eu já vi gente falar de colher, mas eu pode não ser sabia uma se era colher. adequado. Você Pode nunca ser. tinha visto um raspador? É aquele, Ah, não é aquele, não. Podia ter trazido. não é aquele metálicozinho? Sim, tem de vários materiais. Tem Eu de tenho em alumínio. casa. Ah, médico Ayurveda tá bom. aí, você, cara. Sim, Nossa, vou expandir. raspador. Tem de vários materiais. Tem de plástico, que na verdade não é o mais indicado, porque por uma questão ecológica, o plástico não é indicado, né? Uhum. E ele também não puxa totalmente, tá? Essa burra, principalmente se tem bastante. O alumínio é bom, então uma colher de alumínio é legal. Então, se você, em vez de comprar um de plástico, você usa a sua colher, mas pelo amor de Deus, uma colher só que você vai deixar ali, só que ela não vai comer depois com ela, que nojo, né? Então, uma colher. Ou o de cobre. O de cobre, ele é o melhor, sabia? Por quê? Porque ele, além de retirar as bactérias ruins, ele vai produzir boas bactérias. Olha Caramba. só. Pelo próprio material. Eu tenho uma questão sobre o raspador, porque às vezes quando eu uso ele machuca um pouco. Tem uma maneira correta Tem de uma usar? maneira. Primeiro, você deve não ter muita saburra, então às vezes você está puxando demais, né? Você fazendo com mais força. Colocar menos força, então ver a sua necessidade. Se tem mais saburra, você puxa com um pouco mais de intensidade. Mas no meio, nunca nas laterais. Nas laterais pode dar problemas de câncer, problemas cancerígenos mesmo, porque essas laterais têm trabalhos científicos que mostram, então não se deve, só no meio, e não se deve até lá atrás, né? Porque senão naturalmente a gente tem um sistema do... Aham. né? Então é ali reflexo. do meio, ali onde você conseguir conforto, digamos assim, e vai na sua, sem fazer muita força, senão você machuca. Você deve estar Entendi. quase arrancando sua língua fora, pelo que você tá Eu falando. já né? machuquei. Já machucou? Tá Já. serrando sua língua Não, fora. tem uma vez que aí eu fui puxar, aí eu lembro de sentir uma dor assim, aí eu vi que tava tudo vermelho, eu falei, meu Deus. Nossa, Arranca não, um toco dali. É, Aí tipo não é isso. legal, aí pode machucar e aí É. se piora. Flávia, olha, poderia ficar mais um tempão aqui falando, mas nosso tempo já tá acabando aqui. Não, mas acho que antes seria legal a gente pelo menos analisar, né, a língua. Aí a gente finaliza. Vai você você primeiro? primeiro, porque Ah, você tá você mais já tá perto. mais Então, vem aqui perto? que eu te analiso. Gitel. Agora. Então, é importante falar que, assim, a gente não vai ter tanto a referência da saburra, né? Porque é legal a gente ver como que tá o sistema digestivo logo que acorda. Então, você já comeu, eu não sei se você tomou um café, comeu uma bala colorida. Comemos muitas Muitas balas. Muitas balas. Então, assim, não é tão fidedigno, mas vamos lá, dependendo do que eu vou ver. Aqui, o que me salta aos olhos são essas bolinhas vermelhas da ponta da língua. A ponta Ixi, da língua tá. é a nossa área emocional, capa doxa. Então, assim, uma emoção mais irritada, mais Gitel. colérica, mais impaciente. Coisa assim, Opa! mais emocional, né? Então, isso um pouco mais de calor. É isso. Nossa. Te entregaram, hein, Theo? Bem, Vai lá. Agora vou eu. Agora é você. Vem aqui, vamos ver. Comeu muita bala? Não. Muita. Ai, vamos ver se é... Não, mas não tá muito...
dolorido. Tá só um pouquinho, fica Então, tranquilo. você vê, então ele tem uma tendência a afundar a língua ali, percebe? Calma aí. Hum. Ah, eu tô vendo, faz Ele um... Então, a gente tem que normalmente tirar o mais relaxada possível, relaxa um pouquinho, tira, aí, já tá menos, agora tá tremendo um pouquinho. Mas você tem uma tendência a afundar. Você é uma Por quê? pessoa que tem uma tendência a ficar mais tristinho? Hum. De guardar pra você, não? Então, sou normalmente, Ah. então, suave, às vezes é uma pessoa amorosa, às vezes guarda pra Eu sou você. muito fofo. Eu sou fofura de É. pessoa. Ah, vocês. Só na língua. Então tem que ver se ou forçou. Por isso que quando você vai fazer uma análise, você tem que ver, tirar várias vezes, ver se não é que você está forçando, se é uma coisa. Porque eu já, por exemplo, encontrei análise de pessoas que realmente estavam com depressão e uma das características era uma língua com uma depressãozinha, um afundamento. Mas tem que ver se a língua está forçando ou se é natural. Entendeu? Entendi. Agora você, ô. Ah, velho. Agora você não escapa, velho. Eu sei que eu tenho a língua um pouco branca, então já tô vendo. Mas a língua branca é sinal de muco. Você tem tendência a sinusite, Rinite. muco, rinite. Posso? Então são quadros alérgicos, mais Asmático. branquinha mesmo. É excesso de muco, né? Então tem isso mesmo. Uma digestão mais Excesso de lenta, chatice. excesso de muco. Rinite, sinusite é um excesso, né, de capa 2. Entendi. Fica aí, Luca, com a sua língua aí pra fora que a gente A gente encerra vai o finalizando. programa de hoje. Muito Ele aí- obrigada, espero gente ter agradece ajudado. muito, viu? Obrigada, viu? Pode voltar sempre. Sim, E, pra me enfim, avisar. sigam nossas redes sociais, Contramão, underline o programa. Você quer falar alguma Só- coisa, Flávio? Exato, uma mensagem aí pro público. Eu quero agradecer e também falar para me seguirem na minha rede social, no Instagram, Flávia Namastê Oficial, no YouTube também. E conseguirem meu livro, tá vendendo na Amazon. Então é isso, acabei de lançar, então estou muito feliz. É isso aí, episódio novo todo sábado e esse programa fica por aqui. É isso. Obrigado pra nossa convidada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nossa, obrigado, viu, Fernando, Flávia? que eu fiquei agachado. Obrigada a vocês. Obrigada, viu? Valeu.